Bom dia, gente. Nossa aula de hoje, sexta-feira, dia 13/11 de 2020, 13 de novembro, teremos aula de português, linguagens e aula de matemática. Certo, amores? Mas antes vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nosso dia, nosso final de semana, chegou o final de semana, seja abençoado, amores. E vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre, já falamos sobre carta do leitor. Além de carta do leitor, fazer aqui, continuar falando mais aprofundado no assunto. Nós vamos falar sobre as palavras terminadas em U, L e O. As palavras com essas terminações. Vamos lá? Qual a página que vocês vão abrir? Lá na página 21, produção de texto. Fala o quê? Mas continua sendo linguagem, certo, amores? Módulo 4. Então, linguagens, módulo 4. Carta de leitor. Lembra que nós falamos da carta de leitor? Neste capítulo, você leu uma carta de leitor. Agora, você vai escrever um texto como esse para enviar a um jornal. De verdade, certo? Para planejar a carta de leitor. Leia notícias e as orientações a seguir. Vocês vão se basear nessa notícia e em todas essas orientações que eu vou repassar para vocês fazerem a carta de leitor. Leia a notícia e as orientações. Crianças e jovens ao redor do planeta protestam por ação pelo clima. Estudantes de 125 países faltaram às aulas no dia 15 de março para protestar contra a falta de atitude dos governantes para combater as mudanças climáticas. As manifestações que aconteceram nos 5 continentes reuniram mais de 1 milhão de crianças e jovens e tiveram alunos de escolas e universidades. Lembra lá do vídeo da aula de geografia? Quem já assistiu a videoaula de geografia tem tudo a ver com essa notícia aqui, não é? Quando fala que ainda resta uma esperança por trás do sorriso de uma criança, olhem aqui. Os protestos fazem parte do movimento Fridays for Future, Cestas para o Futuro em português. O inglês meu aí não está legal, tá? Eu sei que não está, mas vamos fingir que está. Então, mas significa o quê? Cestas para o Futuro em português. Que começou a partir da iniciativa de uma sueca de 16 anos. Em agosto do ano passado, Greta Thunberg foi para a frente do parlamento da Suécia, onde os políticos trabalham, levando panfletos sobre mudanças climáticas e o cartaz em greve escolar pelo clima. Desde então, a menina tem feito o mesmo protesto todas as sextas-feiras, inspirando jovens do mundo inteiro a seguir o exemplo e sair às ruas para cobrar medidas mais efetivas dos governantes. Um dia antes do protesto de 15 de março, Greta foi indicada ao Nobel da Paz, o maior prêmio da paz mundial. Olha só. Sim, tudo bem, está aqui a Greta, não é? Muito importante, muito corajosa a Greta. Aqui falam que essas crianças se reuniram, crianças e adolescentes, e fizeram greve. Um dia, sexta-feira, não foram para a escola e foram lutar pelas mudanças para que as condições climáticas melhorassem. Mas cabe aqui um comentário. Lá nas manifestações que eu falei que nós temos que cobrar pelos nossos direitos, eu falei que também uma criança não pode sair nas ruas e eu vou cobrar pelos meus direitos. Não, tudo que essas crianças fizeram aqui, diz que foi crianças, mas tinham adultos acompanhados dela, adultos esses que são os seus pais ou responsáveis. Então, criança nenhuma pode sair. Essas crianças aqui, se mostra essa notícia, é porque elas fazem de forma organizada, amores. Porque, por exemplo, se os pais delas não estivessem acompanhando nesse movimento aqui, o que aconteceria?
eles poderiam ser punidos porque estariam deixando seus filhos que são menores de idade sair aí correndo risco. Então, amores, deixo bem claro que crianças não podem sair sozinhos aí, vamos mudar o planeta e tal. Eu assisti a aula e a professora disse que nós precisamos mudar o planeta com urgência. Se a gente não mudar esse planeta com urgência, o mar vai enlouquecer, o sol vai se esconder e nós vamos começar logo. Não, amores, a gente começa fazendo a diferença na nossa casa. Então, a gente começa fazendo tendo cuidado com o lixo na nossa casa, por exemplo. Isso aí a gente começa, mesmo se a gente não vá para as ruas lutar por direitos, mas a gente fazendo isso simples. Então, são esses cuidados também, simples cuidados que nós temos na nossa casa, que faz com que a gente também cuide do meio ambiente. Então, repito, amores, vou mudar você aí nas ruas, mãe, eu quero ir, pai, eu quero ir tal, que eu vou mudar o mundo. O mundo nós vamos mudando aos poucos. Quando fala que a esperança está em vocês, significa que vocês vão ser adultos diferentes de nós também. Vocês sendo adultos diferentes de nós, que não diferente dessa, quando eu me incluo, não significa que eu estou saindo por aí destruindo tudo também, não é? Porque eu já faço parte também de adultos que não estão cuidando do meio ambiente, que são os adultos dessa geração. Então, quando a gente diz que a esperança está em vocês, que vocês serão adultos diferentes dos adultos que existem hoje, não significa que todos os adultos que existem hoje saem destruindo a natureza. Não, tem muitos adultos que lutam pela natureza, lutam pelo planeta, certo, amores? Então, ninguém vai sair aí sozinho se manifestando, colocando a vida em risco. Pelo amor de Deus, não façam isso, tudo bem? Sempre, qualquer criança e adolescente sair acompanhado dos pais. E lá na página 22 explica como que vocês vão fazer essa produção. Primeiro, anote no caderno suas impressões sobre a notícia lida. Então, vocês vão anotar no caderno a opinião de vocês sobre essa notícia, destacando se gostou ou não do assunto e por quê. Então, vocês vão dizer se gostaram do assunto desse texto ou não e dizer o porquê. Com base nessas anotações, decida se você vai escrever uma carta de leitor elogiando ou criticando o assunto da notícia. Vocês entenderam o que vocês vão analisar? Vocês vão analisar essa notícia aqui. Vocês vão enviar para esse jornal, vamos fingir, o que é uma carta do leitor. Então, você vai analisar, você gostou dessa notícia? Se gostou, por que gostou? Se não gostou, e aí? E depois você vai fazer o quê? Você vai decidir se vai escrever uma carta de leitor elogiando ou criticando. Eu, por exemplo, tenho uma crítica a fazer nessa carta aqui. A crítica que eu tenho a fazer é o que eu acabei de falar para vocês. Imagina, tem uma criança que vê aqui, quer mudar o mundo e aí de repente vai sair sozinha por aí, não é? E vai se manifestar, vai deixar de ir para a escola, que é que fala que essas crianças entraram em greve. Qual é a minha crítica? A minha crítica é que o jornal deveria ter colocado que essas crianças estavam apoiadas por seus pais, os adultos estavam juntamente com elas não estavam sozinhas. Então, eu como leitora, quando eu vou fazer a minha carta do leitor também, tá? Mesmo que seja, então, eu como leitora, é a minha crítica. É um texto interessante, muito, porque fala dos cuidados que as crianças e os jovens têm com o planeta. Mas eu faria uma crítica somente sobre isso que eu falei para vocês, que o jornal, ele deveria explicar que os pais estavam acompanhando essas crianças, que elas não estavam se manifestando sozinhas, porque não é certo eu fazer greve na escola também, não é certo eu deixar de ir para a escola. Então, essa é a minha crítica, tá? Não vão por mim, vocês leiam o texto e deem a opinião de vocês, certo, amores? Aí vamos colocar em prática. E agora, como colocar em prática? Leia as orientações para produzir sua carta de leitor. Primeiro, vocês vão fazer o quê? Escrever sua carta, dirigindo-se ao jornal que publicou a notícia. Aqui, ó, esse jornal. Vocês vão escrever a carta se direcionando a esse jornal. Segundo,
Deixe claro na carta qual é a sua impressão sobre o assunto abordado. Então, vocês vão deixar claro na carta qual é a impressão, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto aqui. Terceiro, empregue adjetivos para expressar a sua opinião sobre a notícia. Adjetivos vocês já sabem o que é, estão dando características, então você vai dizer como é essa notícia e tal. Quarto, use palavras que retomem outras para evitar repeti-las. Lembra que a gente não pode repetir as palavras? Portanto, vocês irão utilizar palavras que têm o mesmo significado de uma, aquelas que vocês iriam colocar para não repetir. E aí, nesse caso, entra a questão dos pronomes. Vocês usam os pronomes para substituir pelo substantivo. Pronome substitui o substantivo. Se for um substantivo. Amores, nós devemos sempre evitar repetições no momento de produzir um texto. E agora, o quinto item aí. Ao final, assim, em sua carta, escrevendo seu nome completo. Toda carta, ela tem que ter o nome completo, porque existem várias pessoas no mesmo nome, com um nome parecido. Se você não assinar com o nome completo, vão pensar que foi qualquer pessoa por aí. E avaliando a carta de leitor, entregue sua carta de leitor ao professor. Espere para que ele leia e faça comentários. Com base nas observações que ele fizer, escreva corrigindo o que for necessário. Ao final, ele vai ajudar você a enviar a carta ao jornal em que a notícia foi publicada. Nós vamos enviar, de verdade, tá? Então, amores, o que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar a carta lá no Google Sala de Aula, eu vou ler, eu vou corrigir, fazer os comentários individual para cada aluno, no e-mail de cada aluno, não vou fazer os comentários lá no mural para todo mundo ver, vai ser no e-mail de cada um. A carta vocês podem colocar no mural, certo? Que somente eu vou receber. Vocês podem colocar lá. Mas as correções, quando eu falar, se tem que mudar alguma coisa ou outra, eu vou explicar, vou mandar lá pro e-mail de vocês, somente vocês, os pais de vocês terão acesso, tá? Outras pessoas não irão ver, nem os colegas, certo, amores? Entenderam? Na carta é para me entregar, professora, a carta, que dia a senhora vai marcar? Não é para isso. A carta vocês vão me mandar lá no mural. Gente, por favor, mandem. Tá? Tia, a senhora não comenta, eu estou corrigindo tudo, é porque às vezes a tia não dá tempo de comentar tudo, certo, amores? Mas eu corrijo tudo, observo tudo que vocês colocam lá. Então, coloquem lá no mural, eu vou ler e vou mandar o e-mail para cada um de vocês. É para fazer isso quando eu vou querer receber, eu vou querer fazer a leitura dessa carta de vocês. Quando? Para começarem agora. Segunda-feira eu já vou querer que todos já tenham colocado, certo? Aliás, segunda não, vamos marcar para terça-feira. É o último dia para vocês colocarem lá, certo, amores? Aí vamos aqui o próximo. Entregue sua carta, já sabe como fazem. Verifique seu desempenho. Manifestei minhas impressões sobre a notícia e deu sua opinião sobre a notícia. Aí marca o X aqui, de acordo com a mãozinha aqui. Empreguei adjetivos para destacar minhas opiniões, adjetivos características. Da mesma forma, marca onde vocês acham que fizeram certo aí. Tá, amores? E agora, lá na página 23, o que é que vocês vão fazer? Nós vamos falar sobre palavras terminadas em U ou L. São aquelas palavras que no final tem a letra U, letra L ou letra O. Vamos acompanhar a leitura desse texto. A seguir, leia um trecho de uma crônica. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai, meu Deus, que história mais engraçada. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah,
que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo em sua vida, de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada, ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Legal esse texto, não é, gente? Interessante. Vamos sorrir. Então, a letra A, aí fala o seguinte: que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever? Por que ele queria isso? Então, ele gostaria de escrever uma história engraçada para que a leitora se sentisse muito feliz. A letra B. Leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Nós vamos ler as palavras em voz alta e ficarmos atentos ao som delas. Jornal, louro, meu. Essas palavras terminam com som semelhante. Assinale a alternativa que representa... Que som é esse? Que som é esse, gente? Som de U, som de O ou som de L? Jornal, louro, meu. Som de U, marquem o primeiro quadro. Som de U, lá na letra B. E vamos para a próxima. Essa aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa. E vou dar dica para vocês como se escreve. Quando a gente vai colocar a letra U no final, letra L e letra O. Quando nós devemos colocar? Ou simplesmente eu acho que eu tenho que colocar U e eu vou colocar U. Não. Para isso, observem aqui essa explicação. Para escrever O ou U no final da sílaba, O ou U no final da sílaba, observamos a sílaba tônica. Então, gente, quando uma sílaba, uma palavra, ela tem o som de U no final, nós vamos observar o que? A sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Então, a sílaba tônica da palavra. Quando a sílaba tônica for a última, quando a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, ela for a última, qual letra você coloca? Ela é escrita com a letra U. Vamos observar aqui as palavras que nós analisamos. Então, quando a sílaba tônica for a última, ela é escrita com U. Vamos observar a palavra jornal, louro e meu. Olha só, meu. Ela, a sílaba tônica, é a última, mais forte, meu. Então, ela é escrita com U. Então, ela é escrita com U. Quando for a penúltima, e nós vamos analisar, quando for a penúltima e a antepenúltima, é escrita com O. Quando for a penúltima e a antepenúltima, é escrita com O. Vamos lá. Louro. Olhem só, louro. A palavra louro, olhem a sílaba tônica, louro. É o quê? É a penúltima. Então, ela é escrita com O, louro. Quando a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, for a penúltima ou a antepenúltima, ela é escrita com a letra O. Na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem som de U em final de palavras. Então, quando a letra L está escrita lá no final das palavras, ela tem o quê? O som da letra U no final das palavras, na maioria das regiões do Brasil. E eu deixei essas atividades para vocês fazerem, vou indicar as páginas. Vamos agora para a nossa próxima aula, que é a nossa aula de matemática.